Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Primeira lei de Mendel na sopa para você. Hoje tu vai aprender tudo sobre isso. Agora, antes, tu tem que ter ciência que se tu não assistiu a aula anterior sobre conceitos básicos em genética, eu quero te informar que teu lugar não é aqui. Tu vai ter que voltar lá, pegar esses conceitos, que é um vídeo bem curtinho, são só alguns conceitos iniciais e básicos para a gente ter início a essa aula aqui. Beleza? Então, se você não fez isso, vai lá e assiste. Se você já fez, então segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora! Para entendermos bem a primeira lei de Mendel, vamos pensar feito Mendel, tá? Mendel foi um cara que viveu em monge, era tipo um frei. Ele era, na verdade, um frei. Tá? Então, além de frei, ele estudava muita matemática e era um cara responsável por tomar conta da horta. E lá nessa horta se plantava muita ervilha. Olha só para aqui. A primeira lei de Mendel, ela vai envolver apenas, senhores, uma característica, tá certo? Que vai ser justamente a cor da ervilha. Se lembra que toda característica, ela tem um gene do pai e outro gene da mãe, tá bom? Essa ervilha tem seu nome científico chamado de Pisum sativum. Não sei se tua prova vai ter alguma questão referente a isso, mas, de qualquer maneira, tu já tá sabendo. E essa característica cor da ervilha são essas duas aqui, ó. Ou a ervilha, ela é amarela, ou então a ervilha, ela é verde. Pra gente entender genética, pra gente entender a primeira lei de Mendel, vamos pensar feito Mendel. Mendel pensava da seguinte maneira. Bom, isso aqui é azul porque tem alguma coisa aqui dentro que faz sair essa cor azul. É, óbvio, né? Faz sentido. Então Mendel, ele pegava uma ervilha amarela e dizia: isso aqui é amarelo porque existe algum fator aí dentro que faz sair a cor amarela. Mendel pegava uma ervilha verde e dizia: isso aqui é verde porque alguma coisa aqui dentro, um fator, faz sair essa cor verde. E o que mais intrigava Mendel é que quando ele pegava duas ervilhas amarelas e cruzava essas ervilhas através de uma troca de grão de pólen com o próprio pincel, ali nas flores da ervilha, a gente vai entender como é que é essa fecundação, mais lá na frente, quando estivermos falando em botânica, beleza? Mas de antemão, Mendel pegava uma ervilha amarela e cruzava com outra ervilha amarela e dava aí seus descendentes. Pela lógica, como é amarelo, amarelo, tinha que ser tudo amarelo nos descendentes. Mas aí aparecia uma ervilha verde. E ele ficava: poxa, mas como é que pode? Eu peguei amarelo, misturei com outro amarelo e deu verde. Devia ser amarelo. E Mendel fez isso várias e várias vezes. E quando ele chegava a um resultado em que aparecia uma ervilha verde no cruzamento dessas amarelas, ele não queria essa ervilha. Ele simplesmente descartava, porque ele queria ter a certeza que tinha ali uma ervilha amarela pura. O que é uma amarela pura? Me segue o meu pensamento aqui, pessoal. Amarela pura. Amarela pura é aquele tipo de ervilha que quando você cruzar uma amarela com outra amarela, ambas puras, o resultado vai ser 100% de ervilhas amarelas, tá certo? Então, é uma genética pura. Até Mendel chegar a essa ervilha demorou um bocado, mas ele chegou. Então ele pegou essa ervilha amarela pura. A mesma coisa ele fez para a verde. Daqui a pouco vocês vão entender porque toda verde ela é pura. Beleza, galera? E aí ele chegou a essa conclusão. Ó, eu tenho uma ervilha amarela pura. Se eu tiver duas ervilhas dessa, com certeza, se eu fizer um cruzamento entre elas, vai aparecer somente ervilha amarela. Porque eu sei que essa aqui é pura, não tem mistura de nada. É pura, pura, purinha. Mesma coisa verde. Então ele fez isso aí. Quando ele fez isso aqui, ele chamou essa descendência inicial de geração P. Por que, Ladiel, geração P? São os pais. Esses pais, eles
no cruzamento, geraram a primeira geração, conhecida como F1. O que é F1, Ladiel? São os primeiros filhos desses pais aqui. E Mendel observou que em F1 ele teve 100% de ervilhas amarelas. E aí ele ficou extremamente intrigado. Porque ele tinha uma amarela pura, cruzou com uma verde pura também. Esperava sair uma ervilha metade amarela, metade verde, ou então uma ervilha verde com as bolinhas amarelas, mas não. Saíram todas as ervilhas amarelas, idênticas a essa aqui. Mesma coisa, todas idênticas, 100%. Vamos supor que ele pegou uma ervilha amarela pura, uma verde pura, fez um cruzamento e geraram 5.000 ervilhazinhas. Todas essas 5.000, elas foram o quê? Amarelas. E não teve nenhum tracinho de verde, nenhum. Então ele ficou extremamente intrigado com isso. O fator para a cor verde, ele não estava aparecendo. E deveria aparecer. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de fazer este cruzamento aqui, de ervilha amarela, da F1, com outra ervilha amarela também dessa F1. Foi aí que ele encontrou o segundo resultado, o famoso F2. Ou seja, os segundos filhos, digamos em geração, desses pais aí. Tranquilo, galera? Beleza? Fácil até agora? Nenhum problema, né? Nessa geração F2, ele encontrou ervilhas amarelas e encontrou ervilhas verdes. Veja que aí o fator para verde apareceu. Ou seja, o verde, ele está presente. Ele só não se manifestou aqui na presença do amarelo. Foi aí que Mendel teve a brilhante ideia de chamar a amarela de ervilha dominante e a verde de recessiva. Tá aí. Amarelo dominante, verde recessivo. Tranquilo? Beleza? A gente viu na aula anterior que o indivíduo que é dominante, ele é representado por letra maiúscula, enquanto que o indivíduo, ele tiver o seu alelo, o seu gen recessivo, ele vai ser representado por letra minúscula. Observe que os genes aqui, eles são o quê, ó? Puros, então não tem mistura. Eu vou associar o puro ao meu amigo homozigoto, que é nada mais, nada menos que o azão ou o azinho. Por que eu tenho que ter, Ladiel, dois genes aqui em questão? Um do pai e outro da mãe. Voltando para cá, ó. Voltando para cá, devagarzinho para tu entender. A conclusão que a gente pode chegar aqui é a seguinte: a ervilha amarela dominante pura, ela é azão. Enquanto que a ervilha verde recessiva, também pura, ela vai ser azinho. Entenderam? Isso é a primeira lei de Mendel. Eu vou tentar explicar para vocês isso aqui geneticamente agora, mas para tanto, deixa eu apagar esse quadro e já já a gente volta, beleza? Vamos lá. Voltando aqui, galera, eu fiz um resumo, um breve resumo aqui para você não ficar perdido, para você não ficar perdida. Segue bem. As ervilhas amarelas e verdes, que Mendel fez o cruzamento, elas eram puras. F1 gerou 100% de ervilha amarela. Mendel fez um cruzamento de uma amarela dessa com outra amarela. Resultado desse cruzamento. O nome disso é retrocruzamento. E aí ele achou F2, onde tinha ervilhas amarelas e verdes. Nós tínhamos chegado à conclusão que as ervilhas amarelas, aqui em Mendel, elas eram azão, e as ervilhas verdes, elas eram azinho. Tranquilo? Beleza? Vamos explicar geneticamente isso aí agora, tranquilo? Vem comigo. Mendel pegou ervilhas amarelas, dominantes, e cruzou com ervilhas verdes, recessivas. Tranquilo?
Beleza? Certinho até agora? Como é que eu vou resolver isso aqui? Existe um quadro, deixa eu pegar meu piloto preto, tá? Existe um quadro aí que é chamado de quadro de Punnett, para a gente poder resolver isso aí, tá? O quadro ele é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá? Sabe aquela brincadeirinha que a gente tinha quando era meio criança, tipo jogo da velha? É, isso aí mesmo, uma brincadeirinha de jogo da velha. Olha, presta atenção, galera. A gente tem aqui o gen azão, peguei os dois gens e coloquei aqui no quadrinho. E o gen recessivo, azinho, e o seu alelo, azinho também. Agora é só juntar. Isso mesmo, só juntar. Ó, azão aqui com o azinho. Você tem um gen azão, azinho. Qual seria esse aqui? O azão com o azinho. Aqui, galera, o azão com o azinho. E aqui, ó, esse azão com esse aqui, azinho. Esse aí seria o nosso resultado, beleza? O nosso resultado, ele tá aqui, ó. Olha lá. Só lembrando a vocês que quando a gente fizer isso, o dominante, ou seja, o maiúsculo, ele tem que vir na frente. Tranquilo? O dominante, o maiúsculo, ele tem que vir na frente. Então aqui no caso, azão, azinho. Beleza? Se você prestar atenção direitinho, você vai ter aqui, ó, 100% de azão, azinho. Eu tive 100% de indivíduos heterozigotos, que também podem ser chamados de híbridos. É a mesma coisa. Tranquilo, galera? Heterozigoto ou híbrido. E se você prestar atenção direitinho, quem é o dominante aqui é o azão. E o azão sendo dominante, a gente sabe muito bem que ele é referente a que cor? É a cor amarela. Então você tem 100% de azão, azinho, você teve 100% de quê, senhores? Opa! 100% de indivíduos amarelos. Beleza? O que foi que Mendel fez em seguida? Ah, deixa eu botar aqui, né? Aqui eu tive minha F1, 100% de azão, azinho, que são indivíduos, deixa eu apagar, o que eu fiz aqui no quadro, nossa, que são indivíduos, o que, senhores? Amarelos. Ok? O que foi que Mendel fez em seguida? Ele fez um retrocruzamento. Ele pegou um indivíduo desse e cruzou com ele de novo. Ou seja, ele fez um cruzamento de azão, azinho com um cruzamento de azão, azinho. Preste muita atenção agora. Isso aqui vai ser minha F2. E lembre que na minha F2 eu vou ter amarelo e verde. Vamos fazer esse cruzamento? Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, azão, azinho, referente a um indivíduo. Isso aqui, na verdade, são os gametas que ele produz, tá? O indivíduo azão, azinho, ele vai produzir o gameta azão e vai produzir o gameta azinho. Mesma coisa esse outro indivíduo aqui. Vai produzir o gameta azão e o gameta azinho. Vou botar de preto para a gente não confundir, tá? Quem vai ser aqui, ó? Azão com o azão. Aqui agora, azão com o azinho. Nesse caso aqui, ó, dominante sempre na frente, galera, beleza? Azão, azinho. E aqui, ó, esse azinho com esse aqui, azinho também. Nosso resultado, ele se encontra aqui. E eu vou colocar ele justamente aqui na minha F2 para que você entenda tudo perfeitozinho, beleza? Então vamos lá. Eu tive aí na minha F2 indivíduo azão, tive, tá aqui, ó, um indivíduo azão. Esse indivíduo azão, que eu tive apenas um, foi no meio de quantos resultados? 4. Eu tive 4 resultados ao total. Desses 4 resultados, apenas um foi azão. Então eu tenho 1 sobre 4 azão. Eu tive indivíduos azinho? Tive sim. Tá aqui eles dois, ó. Um indivíduo azinho, outro indivíduo azinho. Eu tive 2 no meio de 4. Então eu tive 2
quartos de azão, azinho. E por fim, o indivíduo azinho, azinho. Tá aqui ele, ó, galera. Eu só tive este, ou seja, eu só tive um no meio de 4 resultados. Eu tive apenas um quarto de azinho, azinho. Tranquilo? Muito fácil, moleza? Olhando para cá, que cor tem esse indivíduo aqui? Dominante. Observa, eu tenho um homozigoto dominante e tenho um heterozigoto. Ambos são dominantes. Quem vai prevalecer? Vai prevalecer o dominante. No caso aqui, ó, azão, a gente vê aqui em cima, que tem que cor? Amarela. Então, se eu tenho cor amarela, esse cara aqui, ele é de cor amarela. Assim como esse aqui também, cor amarela. E esse aqui, azinho, azinho, a cor dele vai ser o que, senhores? Verde. Então veja que está provado o que Mendel achou aqui com relação a cores amarelas e a cores verde. Porém, existe mais um pontozinho aí que é muito importante você saber. É justamente as proporções. Se lembra do genótipo e do fenótipo que falamos no vídeo anterior? Pois é, o genótipo é a letra, são as letras, e o fenótipo é o que você observa. Nesse caso aqui, existe uma coisinha que você precisa saber chamada de proporção genotípica. A proporção genotípica são as letras. Vamos lá. Quantos azão, azão eu tive? 1. Quantos azão, azinho eu tive? 2. Quantos azinho, azinhos eu tive? 1. Ou seja, 1 azão, azão para 2 azão, azinho para 1 azinho, azinho. Isso é minha proporção genotípica. Azão, azão, 1. Azão, azinho, 2. E azinho, azinho, 1. 1 para 2 para 1. Proporção genotípica. Tu precisa saber isso. Na primeira lei de Mendel, a proporção genotípica é 1 para 2 para 1. Beleza? Enquanto que minha proporção, aqui agora, fenotípica, é o que eu vejo, né? É o que eu vejo. Eu não vou ver aqui as letras, eu vou ver a cor. Quantos amarelos eu tive aqui? 1 amarelo. Quantos amarelos eu tive aqui? 3 amarelos. Então, minha proporção fenotípica com relação à cor amarela são 3 para 1. Porque esse 1 é justamente o meu verde. Então, eu tive aqui, ó, semente amarela 1, semente amarela 2, semente amarela 3. Tudo dominante, então é tudo amarelo. 3 amarelos para 1 verde. Proporção fenotípica na primeira lei de Mendel, 3 para 1. Claro, galera? Gostou? Daqui a pouco a gente se vê falando agora sobre segunda lei de Mendel. Grande abraço, fica na paz e até a próxima. Valeu!